Boa noite a todos, eu aqui Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E eu quero comentar com vocês nesse momento sobre o fator Colômbia, que começa a assustar a petezada, porque o que aconteceu na Colômbia, meu amigo, a petezada já está assustada se isso pode acontecer aqui no Brasil. Por quê? Eles aí estão com o mesmo papo, né, que a turma do Gustavo Petro na Colômbia, que poderiam ganhar já no primeiro turno, é o que dizia Gustavo Petro. Mas aconteceu uma reviravolta na Colômbia e tudo indica que o Petro já perdeu essa eleição. Eu vou mostrar para você o porquê agora aqui, tá bom? Quero comentar com vocês também sobre a pesquisa BTG que saiu. Eu vou comentar sobre esses números também. E eu quero trazer para vocês aqui vamos dizer assim, uma comparação, um paradoxo aí, sobre o que está acontecendo na Colômbia e o que pode acontecer também no Brasil, porque a situação é muito parecida, tá? Em alguns quadros é muito parecido. Deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e manda para petezada aí, meu amigo. Compartilha para que os petistas vejam e entendam. Não tá tudo ganho, não. Tem muito jogo aí pela frente. Ok, pessoal, vamos aqui direto aos fatos, vamos aqui direto ao assunto. E vamos conversar aqui primeiro sobre o Gustavo Petro. Como vocês sabem, Gustavo Petro foi denunciado por Hugo Armando Carvajal por receber dinheiro sujo da Venezuela, por ser apoiado pelos venezuelanos. Fora isso, Gustavo Petro é um ex-guerrilheiro, que, segundo consta, na década de 90, abandonou as armas para entrar na política, mas sempre foi muito próximo de Chávez. E muitos comentam, até saiu esses tempos para trás aí uma denúncia e um comentário do Diosdado Cabirro, que o Gustavo Petro tinha ido à Venezuela pedir dinheiro para sua campanha. Algo que dentro da Colômbia não pegou nada bem. Houve esses dias para trás aí o julgamento, né, do Carvajal. Uma ministra da Suprema Corte foi até a Espanha para ouvir Carvajal, que na hora H disse que não iria contar nada, porque estava indo para os Estados Unidos, ele vai ser extraditado para os Estados Unidos, e ele disse que se contasse o que ele sabe, ele vai perder algumas informações que ele pode negociar quando chegar nos Estados Unidos. Então a situação pegou Venezuela porque sabe que Gustavo Petro é muito próximo da Venezuela, é muito próximo da esquerda, apoiado pela esquerda mundial, e já se proclamava aí que Gustavo Petro ganharia já no primeiro turno. É o que se dizia. Mas comentava-se também o seguinte, que se ele não ganhar no primeiro turno, ele não ganha mais, porque ele teria a chance de ganhar no primeiro turno, é o que se dizia as pesquisas, mas se ele fosse para o segundo turno, quem fosse contra ele, a direita se uniria e derrotaria a esquerda. E é exatamente isso que está acontecendo dentro da Colômbia. Só que aconteceu algo totalmente inusitado, porque quando o candidato, né, do Ivan Duque, né, renunciou, Ivan Duque, a turma dele renunciou, porque Ivan Duque tem uma rejeição muito grande dentro da Colômbia hoje. Uma rejeição de 79%. Cara, uma rejeição gigante, de quase 80%, é a rejeição do atual presidente da Colômbia. E aí o que acontece aqui? Observa bem. Quando o Ivan Duque percebeu que não teria como seu candidato ganhar ou ir para o segundo turno, ele resolveu apoiar o Federico Gutiérrez, né, e apoiou o Gutiérrez teve bastante voto. Ficou aí como o terceiro mais votado, com mais de 5 milhões de votos. Mas aí a sensação do momento foi o Rodolfo Hernández, né, que é um empresário, um magnata da construção civil, que começou a fazer memes, né, fazer mensagens engraçadas e conquistou a juventude dentro da Colômbia. O cara veio como um avalanche. E quem rejeita o Gustavo Petro não quer votar na esquerda, porque o cara tem um discurso que quer se aproximar da Venezuela, que quer se afastar dos Estados Unidos e se aproximar da China. Esse discurso assustou o povo colombiano, né? Assustou o povo colombiano. Então, aí, quem não queria votar no candidato apoiado pelo Ivan Duque, que era, no caso, o Federico Gutiérrez, e não queria a esquerda no poder, através do Gustavo Petro, eles olharam para o Rodolfo Hernández com uma esperança e empurraram o cara para o segundo turno. Então, o que acontece? Rodolfo foi para o segundo turno, né? Teve 28% aproximadamente dos votos, e com os votos aí do Federico Gutiérrez, que já anunciou apoio ao Rodolfo, tudo indica que a direita levará a presidência da Colômbia e a esquerda já ficou para trás. Eu não consigo ver o Gustavo Petro, nesse pouco espaço de tempo, conseguir reverter essa eleição.
a não ser que ele use muito dinheiro e compre os votos dos colombianos. É o que muita gente comenta que poderia acontecer uma fraude. Vamos aqui para a gente entender um pouco mais, porque isso assusta muito aqui no Brasil. Porque Lula da Silva, digamos assim, é o Gustavo Petro do Brasil, Lula da Silva, né? Que acha que pode ganhar até no primeiro turno, é o que dizia Gustavo Petro. E o Bolsonaro é o atual presidente que tem uma grande rejeição. Nós percebemos que muito da força do PT é a rejeição do Bolsonaro. Mas a gente não sabe o que pode acontecer nessa eleição. Muitas voltas e reviravoltas podem acontecer. Vamos observar aqui, ó. Aqui está esse aqui vocês estão vendo aí, o Federico Gutierrez, né, que foi o terceiro colocado, apoiado pelo Ivan Duque, e já anunciou apoio ao Rodolfo, que está aí, ó, atrás de vocês, o velhinho, né, magnata da construção. Então tá aqui, ó. Vamos entender um pouquinho aqui essa situação. O que acontecerá com os votos de Gutierrez, candidato de direita, olha aí, e que ficou de fora do segundo turno da Colômbia? São 5 milhões de votos. O engenheiro Rodolfo Hernandes Pressaderes para superar as vantagens obtidas por Gustavo Petro, o candidato da esquerda. Vamos observar aqui. Federico Gutierrez, candidato à coalizão Equipo por Colômbia, não escondeu sua decepção por ter ficado de fora do segundo turno, né, das eleições presidenciais colombianas, mas demonstrou muito para dar seu apoio a Rodolfo Hernandes, que surpreendeu ao alcançar o segundo lugar atrás do esquerdista Gustavo Petro. Os 5 milhões de votos recebidos pelo candidato de direita tornam-se fundamentais para a votação de 19 de junho. Olha aí, não queremos perder o país e não vamos colocar em risco o futuro da Colômbia. É por isso que Rodrigo e eu votaremos em Rodolfo. Fico diante de um punhado de seus seguidores em Bogotá. Rodolfo é a verdadeira mudança para o país. Ele vai derrotar muito o Gustavo Petro. Não há continuidade aqui. A grande maioria dos eleitores do Fico votará em Rodolfo porque é a opção. Petro é um perigo para os negócios e a democracia. Então, o que acontece aí? Você vê uma união da direita e você percebe que o Petro, Gustavo Petro, ele atingiu o limite dele de voto. Ele atingiu o limite de voto. Atingiu, né? Ele atingiu o limite de voto, que seria aí os seus 40%. 41% pode chegar. Mais o Rodolfo com seus 28%. 28%. Mais os 23% do Gutierrez, ele chega aí a uma votação de aproximadamente 51% dos votos. Vamos supor que nem todos queiram votar no Rodolfo no segundo turno, né? Mas uma boa porcentagem disso aí já seria suficiente para desbancar o esquerdista. Então, nesse momento, eu não vejo a mínima possibilidade de Gustavo Petro se tornar presidente da Colômbia. É a terceira tentativa dele à presidência, tá? E ele perderá novamente a presidência. E aí eu digo para vocês o seguinte: como é que se perde uma eleição que ele achava que já estava na mão, tá? Já estava na mão, na cabeça do Petro. Ele achava que já seria o presidente, não tinha ninguém, poderia até ganhar no primeiro turno. E aí começa as arrogâncias, né? E achando que já ganhou, e tá aí. E é o que está acontecendo aqui no Brasil com o Lula da Silva. Olha aí. Quantos votos o Petro precisa para ganhar no segundo turno? Segundo Gustavo Bolivar. Olha aí, aqui é um especialista, né? O senador eleito pelo Pacto Histórico afirmou que sua bancada começará a andar pelas ruas em busca de votos que garantirão a vitória do ex-prefeito em 19 de junho. Então ele disse que na rua ele vai conseguir voto. Ô, coitadinho. Gustavo Bolivar tem sido um dos principais escudeiros do candidato presidencial Gustavo Petro nos últimos anos. O senador eleito pelo Pacto Histórico revelou suas constantes críticas ao uribismo, ao atual governo da Colômbia, chefiado pelo presidente Ivan Duque, e ao establishment, né, que eles chamam. Na noite de domingo, 29 de maio, depois de saber que Petro venceu no primeiro turno, Bolivar falou através de sua conta no Twitter: a primeira vez que o povo ganhou uma eleição. Hoje Petro obteve 12 pontos, né, e 2.005.000 votos à frente do segundo. Obrigado a todos pelo trabalho. Ok. Posteriormente, o deputado anunciou o número de votos que Petro deve obter se quiser vencer Hernandes. Ele disse: a partir de amanhã, as ruas em busca dos 3 milhões de votos que faltam para realizar o sonho. Porém, o que você percebe aqui nesse momento? Ele disse que vai em busca de 3 milhões de votos. Não tem esses 3 milhões de votos para o Petro. Por quê? Quem votou no Gutierrez, votou porque são pessoas que votam na direita, que querem a continuidade do governo de direita e tem certo receio com Gustavo Petro. E quem votou no Rodolfo, votou porque rejeita os dois. Então é difícil o Rodolfo perder voto, mas acredita-se que agora que os votos do Gutierrez devem, em sua maioria, migrar para o Rodolfo Hernandes, tá, pessoal? E aí aqui no Brasil eu vi até o Reinaldo Azevedo dizendo que o Rodolfo é um nazi, pontinho. Isso é mentira. Rodolfo não é nazi,
ele cometeu um erro no pronunciamento que ele fez, que ele dizia que admira muito o Albert Einstein e ele confundiu pelo Adolf na hora. E daí a esquerda, né, a mídia começou a bater. Tentaram desqualificar, não conseguiram, porque o povo percebeu que ele apenas errou nessa questão aí. E a verdade é que o povo não quer que a esquerda assuma a Colômbia. Então o que acontece? Parecia que estava tudo ganho e de repente houve essa reviravolta. Vamos aqui porque dentro da Colômbia, muitos acreditam que o Petro só conseguirá vencer se acontecer uma fraude, é o que está se dizendo dentro da Colômbia. E aí o presidente Ivan Duque está pedindo que haja auditoria nas urnas, né, para que o voto seja confirmado e quem realmente ganhar nas urnas leve as eleições. Então tá aqui, ó. Vamos observar isso daqui. Tá aqui, ó. Petro só pode ganhar com fraude, comprando votos, né, com milhões de dólares da máfia, disse Pátio Santos. O ex-vice-presidente da Colômbia garantiu, eu informei, que teme pela segurança de Rodolfo Fernandes, já que, segundo ele, hoje ele é um obstáculo no objetivo da esquerda mais radical da América Latina, né, o mandato de Gustavo Petro. Então, há um medo de que estejam tentando impor para dentro, de qualquer jeito, a candidatura de Petro. Existe uma esquerda radical, como está acontecendo hoje no Brasil, que vocês viram que fizeram no STF para Lula ser candidato aqui no Brasil, né? Na manhã de 30 de maio, o ex-vice-presidente e ex-embaixador da Colômbia em Washington, Francis Santo, publicou um tópico de mensagem em sua conta no Twitter, onde analisou o resultado do primeiro turno presidencial e deixou Gustavo Petro como vencedor. E Rodolfo, líder do governador, que volta a se enfrentar nas urnas em 19 de junho. Olha aí. Entre algumas dessas questões, Santos explicou que vem uma barreira brutal contra o engenheiro de Santander, pois ele é quem pode derrotar o Petro no segundo turno. Além disso, enfatizou que o líder do pacto histórico é o novo oxigênio na equação de Maduro e outros mafiosos do continente. E é verdade, tá, pessoal? Santos conversou com o Forbes sobre as opções reais de Hernández para se tornar o novo presidente da Colômbia, os perigos que corre, qual será o papel do uribismo e a única maneira pela qual Petro poderia reverter a tendência eleitoral. A tendência é de Hernández se tornar presidente agora. E ele comentou o seguinte aqui. Francis, primeira pergunta. Em relação ao tópico que você publicou recentemente em sua conta no Twitter, na qual analisou o que aconteceu em 29 de maio, você realmente viu Rodolfo Fernandes chegando ao segundo turno? Ele disse o seguinte, olha aí, há poucos dias fiz uma declaração em uma universidade de Miami, dizendo exatamente isso, que Rodolfo Fernandes seria o candidato que iria ao segundo turno, por uma questão de voto útil. Muitas pessoas que podem ter uma afinidade maior com Frederico Thierry sabem que o objetivo é derrotar Gustavo Petro, porque o que Petro fez foi gerar ódio e destruição, luta de classe, ele nunca construiu nada, nunca construiu uma ponte, tudo era eu. E nesse cenário, quem tivesse mais chance de vencer o Petro era quem iria para o segundo turno. E nesses últimos 15 dias, esse fenômeno se consolidou e isso aconteceu. Olha aí. Há um trecho de sua análise que você afirma e não deve ser descartada. A eliminação física de Rodolfo. Você acha que a integridade física do candidato está em perigo? Olha só isso aqui, ó. Absolutamente. E digo isso sem hesitar. Ele é hoje um obstáculo no maior objetivo da esquerda mais radical da América Latina, no país mais importante para eles. É o grande obstáculo. Aí soma ELN, Farc, narcotraficante, Maduro. O inimigo número 1 agora não é Álvaro Uribe, é Rodolfo Fernandes. Você tem que protegê-lo como candidato presidencial, nunca foi protegido antes. Olha aí. Que posição Rodolfo deve tomar em relação ao uribismo? O uribismo não deve propor nada ao engenheiro. O uribismo completou um ciclo de 20 anos e vai ter que repensar o que tem que construir para as próximas eleições. O que Rodolfo tem a fazer é dizer, quem quiser vir, venha, não dou nada em troca, aqui estou, e é isso que represento. Digo-lhe que se 5 milhões de votos vem sozinho, e o primeiro a chegar sou eu, mas sem pedir nada, como disse Federico. Acho que ele mostrou grandeza na derrota como raramente vi. Hoje Rodolfo tem 11 milhões e meio de votos, e Pedro 8,5. Essa é a verdade. Onde Pedro pode obter 3 milhões de votos? Não tenho a menor ideia. Ou sim, comprando centenas de milhões de dólares da máfia, comprando esses votos em muitas áreas da Colômbia. A única maneira de Petro ganhar esta eleição é através de fraude na compra de votos. Pessoal, essa aí é a verdade e é o que está dizendo aí o ex-embaixador, né, dos Estados Unidos da Colômbia. É uma análise perfeita. Hoje o Petro não ganha mais para a presidência da Colômbia. Perdeu a oportunidade porque apareceu um cara que veio fazendo uma reviravolta. Rompeu ali, né, os polos, que seria o urubismo contra, né, o esquerdismo. E aparece o Rodolfo Fernandes como, né, do nada ganhando apoio, conquistando. E quem não quis votar nenhum outro, votou nele. Isso pode acontecer no Brasil? Olha que pode. No momento não está aparecendo ninguém. Essa é a verdade. Simone Tebet? Não.
Eduardo Leite? Não está aparecendo ninguém. Ciro Gomes pontua bem, conversa bem, mas não. Né? Então, o que acontece? Não está aparecendo ninguém. A gente sabe que o PT ele sobrevive da rejeição do Bolsonaro. O que faz o PT avançar é a rejeição do Bolsonaro. E a gente costuma dizer, e é verdade, em 2018, o povo votou no Bolsonaro para tirar o PT, para que o PT não voltasse ao poder. Votaram no Bolsonaro em peso. Hoje, muitos estão querendo votar no PT para tirar o Bolsonaro, porque acham que o Lula da Silva é o candidato que teria mais chance de vencer o Bolsonaro. Então, hoje, o oxigênio da petezada é a rejeição do Bolsonaro. Tá? Mas se tirar o Bolsonaro dessa equação, se acontecer algum momento o Bolsonaro perceber, olha, se eu entrar nessa eleição, eu posso perder, ainda vou fortalecer o Lula da Silva. Se o Bolsonaro não sair candidato e entrar um outro candidato nesse meio aí, que ainda pode acontecer uma reviravolta, que não tem essa rejeição, aí o PT fica sem força, porque não terá a rejeição do Bolsonaro para enfrentar. E hoje teve uma pesquisa, a gente precisa ser real aqui, uma pesquisa BTG, né, que é uma pesquisa muito ligada aí ao grupo do presidente Jair Bolsonaro, ligada ao Arthur Lira também, e a pesquisa BTG focou muito aí na rejeição do presidente Bolsonaro. Está aqui, ó. Eles botaram o Gabi, 14 pontos no primeiro turno, sobre o Bolsonaro, diz pesquisa FSB BTG. Eu não confio muito nessas pesquisas no Brasil. A gente sabe que o PT, historicamente, compra pesquisas, isso já foi assunto de delegações premiadas, isso é comprovado. Então dá para confiar muito nessas pesquisas. Mas a rejeição do Bolsonaro é grande e o Bolsonaro está no poder num período econômico muito delicado. Então é muito difícil um presidente ganhar muito apoio assim, tá? A mais nova pesquisa, BTG, para presidente da República, divulgada nessa segunda, apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 46% das intenções de voto no primeiro turno, à frente de Jair Bolsonaro com 32%. Olha aí, ó. Realizada entre os dias 27 e 29 de maio, a pesquisa mostra o crescimento de Lula de 5 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Estão tentando jogar a mesma coisa do Datafolha. Parece até que é combinação. Lula 46, Bolsonaro 32, Ciro não mexe no Ciro, né? Tebet 2, Janone 1. Cenário para o segundo turno. O pré-candidato do PT venceria também o eventual segundo turno com o Bolsonaro com 54% das intenções de voto. Nessas pesquisas aí também bota a petezada vencendo o primeiro turno, o que eu acredito que não tem a mínima base e fato na realidade, tá? Aí, o Instituto ouviu 2 mil eleitores pelo telefone. Então, engraçado, né? Depois que sai a pesquisa do Datafolha, botando o Lula vencendo no primeiro turno, as outras pesquisas saem confirmando. Parece acordinho, né, de pesquisa para tipo dizer que está todo mundo igual. Como aconteceu várias pesquisas que os números eram idênticos, como vocês viram muito bem. Então, o que eu digo aí para vocês? Essa farsa toda das pesquisas vai cair. Eu já mostrei para vocês a verdade do que tentaram fazer com os votos dos evangélicos. A Datafolha disse que os evangélicos em 2014 já era 29% do Brasil. Em 2020, eles disseram que os evangélicos eram 31% do Brasil, correspondendo a 65 milhões. Mas na pesquisa da Datafolha que eles fizeram, eles botaram evangélicos apenas com 27% do Brasil. Reduziram o número dos evangélicos para tentar empurrar o Lula da Silva para frente, né? E reduziram o apoio que o Bolsonaro tem entre os evangélicos. Agora, temos que conversar sobre a realidade. A rejeição do Bolsonaro é muito grande, isso é um ponto que não tem como negar. Essa eleição é uma eleição de rejeição. Quem terá mais rejeição, Lula da Silva ou Bolsonaro? Lula da Silva tem uma grande rejeição, mas Bolsonaro é quem está no poder nesse momento. É a pessoa que coordena o Brasil nos últimos anos. Então, o povo vai julgar a gestão atual e não as gestões passadas. É uma pesquisa muito grande que demonstra aí uma série de coisas, mas botaram o Bolsonaro aí nessa pesquisa BTG com 59% de rejeição. E jogando aí que mais de 59% disseram que não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum e 50% reprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro. É muito difícil você, às vezes, brigar com uma realidade. Bolsonaro hoje é o presidente do Brasil. O presidente do Brasil diante dos preços altíssimos do gás, altíssimo do combustível, altíssimo da comida, está tudo muito caro. E não adianta, isso recai sobre o presidente. Ah, Silvano, mas o povo entende que existe uma crise mundial. O povo não entende nada. O povo sempre quer culpar alguém. E o povo vai culpar quem está gerindo o país. Essa é a verdade, ponto final. Agora, vocês perceberam até que o objetivo do Bolsonaro de mexer aí no Bolsa Família, uma série de coisas, acabou rendendo para cima de quem? Acabou indo até para o PT. Aquele pessoal do Bolsa Família, o Bolsonaro não está tendo tanto voto entre o Bolsa Família, mesmo o Bolsonaro levando o Bolsa Família para R$400, né? Então, você percebe aí que isso não deu essa movimentação. Por quê? Porque a maioria do pessoal que recebe Bolsa Família é reduto do PT. É um reduto historicamente do PT.
Então, pessoal, eu deixo essas informações aí para vocês entenderem o seguinte: o jogo não acabou, não há game over nas eleições, não está nada decidido. O que está acontecendo na Colômbia hoje demonstra que sim, coisas ainda podem mudar nas eleições do Brasil. Silvano, o que é que pode mudar? Eu não sei, mas algum candidato pode aparecer ganhando apoio nessa reta final, porque a rejeição de Lula da Silva é grande. Essa história que Lula da Silva tem 33% de rejeição, isso é mentira. O PT tem em torno de 50% de rejeição. Se o Bolsonaro tem aproximadamente 60% de rejeição, vai ser uma briga de rejeição. Se aparecer um candidato que se apresentar bem, pode aparecer um voto, nem Lula da Silva, nem Bolsonaro ainda. E essa pessoa ser empurrada ainda para o segundo turno. Isso pode acontecer? Pode. E a Colômbia demonstra isso. O PT deve estar muito de olho agora no que está acontecendo na Colômbia. Agora, aqui no Brasil, acontece algo que não aconteceu na Colômbia. Tanto o PT de um lado como o Bolsonaro do outro está controlando as candidaturas que podem surgir. O PT está focando em derrubar candidaturas. E por isso investe pesado nessas pesquisas aí, compra instituto, né, pesquisas falsificadas, pesquisas, né, fazendo maquiagem, é o que nós estamos vendo. E o Bolsonaro, de outro lado, também usando sua influência dentro dos partidos para derrubar candidaturas. Tá? Tanto o Lula da Silva como o Bolsonaro está derrubando candidaturas, para que não apareça essa terceira via com força na reta final. Então, olha, tudo é possível. Até que aqui no Brasil, diferente do que está acontecendo na Colômbia, tudo parece que vai dar Lula e Bolsonaro no segundo turno. Porém, na Colômbia também parecia que daria Gustavo Petro do lado e Gutierrez do outro. Era o que estava certo. E, de repente, do nada, surge Rodolfo Hernandes, né? E já está no segundo turno e tudo indica que será o presidente da Colômbia. A esquerda, no meu entender, já perdeu e só ganha se for com fraude dentro da Colômbia hoje. É o meu pensamento. Obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida nesse vídeo e deixa aí a sua opinião. Você acredita que ainda pode aparecer um candidato e romper essas bases aí e ir para o segundo turno? Você acredita que ainda pode aparecer alguém para romper os polos entre Lula e Bolsonaro? Todos confiavam e esperavam Sérgio Moro. Sérgio Moro saiu fora até o presente momento. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Mas vamos torcer para que ainda haja uma reviravolta nessas histórias aí, ok? Obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.